Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça, redenção e paz, meu amado irmão, minha amada irmã. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de meditação diária da Palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, os versículos 1 e 2. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra. Meus amados irmãos e irmãs, os novos convertidos ao cristianismo em Colossos estavam sendo influenciados por ensinamentos errados e por práticas enganosas. Por isso, o apóstolo Paulo escreve essa carta, com o objetivo de combater esses falsos ensinamentos e chamar os colossenses à verdadeira fé. Hoje, não diferente dos tempos em que Paulo escreveu essa carta, a nós também é chamado a atenção para as falsas doutrinas, para os falsos ensinamentos, que nos dias de hoje tentam de todas as formas serem inseridos na nossa religião católica. Muitas vezes em sermões, pregações, discursos realizados por pessoas que se intitulam cristãos católicos, mas que trazem ensinamentos totalmente contrários à nossa fé. Esta palavra hoje vem nos sacudir, nos chamar a atenção, para voltarmos o nosso olhar para Cristo. Se somos de Cristo, se com Ele ressuscitamos, precisamos viver conforme a sua vontade, conforme a sua palavra, os seus ensinamentos. Nossa vida precisa ser coerente com a fé que professamos em palavras. Do contrário, é hipocrisia aquilo que vivemos. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos garante que Jesus Cristo retornará. Nós não sabemos dizer qual será o dia, não sabemos qual será a hora em que ocorrerá este fato. Mas os tempos em que vivemos nos dão sinais de que estamos caminhando para os acréscimos do segundo tempo. Ninguém precisa ser doutor em Bíblia para saber o que é certo e o que é errado. Ninguém precisa ser especialista na palavra de Deus para conhecer o que é reto ou o que não é aos seus olhos. No entanto, se nós não sabemos de tudo isso, nós temos hoje à nossa disposição, nesta caixinha que carregamos sempre conosco, chamada celular, a palavra de Deus. Nós temos o catecismo da Igreja Católica e nós temos inúmeras catequeses realizadas por sacerdotes comprometidos com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Jesus Cristo, com a doutrina da Igreja e com a salvação das almas. Meus queridos irmãos e irmãs, pesquise, estude, se informe. Mas se você professa a fé no Cristo ressuscitado, viva como quem professa essa fé. Viva de acordo com o que Cristo te pede. O nosso bispo diocesano, no último domingo, na homilia da Santa Missa, ele disse o seguinte, que honrar apenas com os lábios e sem o coração é um perigo. E eu digo, meus amados irmãos, que é um perigo para a nossa salvação. Por isso, eu quero pedir a Deus Pai Todo-Poderoso que nos conceda a docilidade ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo produza em nós o apego cada vez maior pelas coisas do alto e o desprezo cada vez mais pelas coisas da terra. Pois, como disse a palavra, se com Cristo ressuscitamos, com Cristo devemos viver e nos afeiçoarmos às coisas do alto. Meu amado irmão e irmã, que esta palavra hoje adentre seu coração e te faça repensar a sua vida, para que você possa viver conforme a vontade do Senhor e ser coerente com a fé que professas.
Que o Deus da paz nos abençoe e nos guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.